Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula preliminar para passarmos a lição da Escola Bíblica Dominical, lição de adolescentes, a lição de número 9, de 29 de maio de 2022, que tem como título Uma Parábola sobre Israel, baseado em Lucas, capítulo de número 13. É o que nós iremos conferir neste dia. Desde já, peço encarecidamente a você que está aí assistindo, ore por nós, somos carentes das vossas orações, ore por mim e por minha família, para que possamos também continuar com este projeto. Precisamos das orações dos santos, porque acreditamos que a oração de um justo, ela faz muito em seus efeitos. Eu te peço também a você que você possa aí se inscrever no canal, se você possa aí comentar, deixe o seu legal, compartilhe também para os adolescentes, para os professores, para que todos possam ser alcançados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Então, a lição de número 9, a lição de hoje, uma parábola sobre Israel baseada em Lucas capítulo 13. Vamos dar aquele giro aqui. Ok. Pronto. Baseado em Lucas capítulo de número 13. Lucas capítulo de número 13, ele traz ali o nosso irmão Lucas escrevendo, ele fala sobre ali a torre de Siloé, dita ali por Jesus, a queda da torre de Siloé. Fala sobre também a mortandade dos galileus, aqueles galileus que foram mortos pela crueldade ali de Pilatos, né? De Pilatos, que era governador. O Lucas capítulo 13, versículo de número 1, diz assim: E naquele mesmo tempo estava presente ali alguns galileus que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seu sacrifício. Pilatos matara, o governo de Pilatos matara diversos galileus. E, respondendo Jesus, disse: Cuidai-vos vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por causa ou por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Depois ele fala também: E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidai que foram mais culpados do que todos aqueles homens que habitam em Jerusalém? Não, ele responde, não, vos digo, antes que vos não, se vós não se arrependeres, ou se vos não se arrependeres, todos de igual modo vos perecereis. Então, aqui o Senhor Jesus trazendo aqui dois casos que aconteceram: a queda da torre de Siloé e aquela matança de Pilatos que aconteceu ali com aqueles galileus. E quando o Senhor Jesus traz isso, os seus discípulos ficam ali preocupados por aquela situação. Por que morreu aqueles galileus? Por que na torre de Siloé caiu em cima daquelas pessoas e que eles morreram? Será que foi um juízo de Deus sobre aquelas pessoas? Que temos visto nos dias de hoje. Enfrentamos uma grande pandemia, muitas pessoas morreram, muitas pessoas estão debilitadas, muitas pessoas ficaram com sequelas, outras pessoas não tiveram nada. Então muitas pessoas perguntam: por que aqueles morreram e por que aqueles outros estão vivos? Será que Deus fez juízo para aqueles que estão mortos? Será que Deus matou? E será que Deus permitiu aqueles que estão vivos? Deus falou, não, vocês não morrem? Será que foi um juízo de Deus sobre a humanidade? Então,
Muitos se perguntam, assim como aqueles judeus, aqueles seguidores de Cristo, os discípulos, perguntaram ao Senhor: essa queda da torre de Siloé caiu em cima deles? Eles morreram, foi o juízo de Deus? Aqueles que Pilatos matou, foi o juízo de Deus sobre a vida deles? Nem sempre. Nem sempre podemos colocar ou associar a morte de uma pessoa com o juízo de Deus. É certo que Deus tem poder para tirar a vida e dar a vida. Quando Deus quer, na sua vontade diretiva, Deus fala, você não morre e não morre. E na vontade diretiva, quando ele fala, você morre, você morre. Agora, na permissiva de Deus, são as duas vontades, a diretiva e a permissiva, Deus permite que as coisas aconteçam. E muitas pessoas pensam que aqueles que estão sofrendo é porque estão em pecados. Isso é a teologia dos amigos de Jó, do livro de Jó, que diziam que Jó estava em pecado, por isso que ele estava sofrendo o juízo de Deus. E nem sempre aqueles que não sofrem tais juízos, que estão bem em suas lanchas, em suas ilhas, estão bem espiritualmente com o Senhor. Não. Por isso que não devemos julgar. De muitas vezes a pessoa está passando ali uma dificuldade grande, mas está em plena comunhão com Deus. O apóstolo Paulo que o diga, o naufrágio que ele passou, as chicoteadas que ele levou, eles estavam em plena comunhão com Deus, mas passando por dificuldades e adversidades. Então não dá para se medir a espiritualidade de uma pessoa por seu momento que ele está vivendo. Se uma pessoa de repente morreu, não é porque Deus matou porque estava em pecado. E se a pessoa não morreu, está vivo, Deus deixou essa pessoa viver porque ela não tem pecado. De maneira alguma. De maneira alguma. Então, vamos aqui falar sobre o tópico de número 1. Que é esse tópico aqui. Tópico de número 1, uma parábola sobre Israel, fala sobre uma advertência sobre o arrependimento. Essa advertência que o Senhor Jesus, ele falou ali para seus discípulos quando eles indagaram sobre a morte daquelas pessoas. Eles olharam para aquelas pessoas, viu de forma trágica como elas morreram e indagaram assim ao Senhor naquela preocupação, se era o juízo de Deus que estava vindo sobre aquelas pessoas. Então, como como estão nossas vidas? Como está a minha vida? Como está a sua vida? Espiritual diante de Deus. Como está a minha comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Às vezes acontece coisas na vida dos outros e serve para nós ligarmos a luz de advertência. Será que poderia acontecer comigo? E como é que está a minha vida? Um espelho que acontece na vida dos outros, eu posso olhar para a minha. E o Senhor Jesus, quando ele falou, em Lucas ali, capítulo 13, que ora lemos, dizendo que era para eles se arrependerem. Se arrependa, pois de tal modo também acontecereis com vocês. Não daquela morte trágica, especificamente, mas que se as pessoas iam morrer. E se morrer sem se arrepender, o que vai acontecer? Então, nesse primeiro tópico, quando Jesus traz uma advertência sobre o arrependimento, o Senhor Jesus chama os seus discípulos para, primeiro, fazer uma autoanálise. Eu preciso fazer uma autoanálise na minha vida. Eu preciso perceber o que está certo e o que está de errado na minha vida. Eu tenho que entender o momento que eu estou vivendo. Eu tenho que olhar para a minha vida espiritual e pensar assim, o que pode acontecer comigo se a minha vida espiritual não estiver bem?
O que pode acontecer comigo se minha vida espiritual não tiver em comunhão, em harmonia com Deus? E acontecendo tais tragédias, eu conseguiria viver em paz? Esta é a pergunta. E então aqui, quando eu observo que o Senhor Jesus, ele chama os seus discípulos para fazer uma autoanálise, então ele vai ver a sua vida espiritual. Por que espiritual? Porque o Senhor Jesus concluiu dizendo: é necessário que haja arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento? Só se arrepende daqueles que têm consciência dos seus pecados. Só se arrepende daqueles que sabem que é pecador. Então todos nós somos pecadores. Nós não somos melhores que ninguém diante de Deus. Todos nós estamos nivelados no pecado. É por isso que é necessário que eu me arrependa. E quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu reconheço que necessito do sangue de Cristo para que os meus pecados sejam perdoados, para que eu seja purificado de todo o pecado, assim a minha vida e a minha comunhão com Deus, eu vou estar vivendo uma vida espiritual em paz com Deus. Então, isso que Jesus queria. Quando Jesus advertiu sobre o arrependimento, Jesus queria que eu fizesse uma autoanálise. Você tem que fazer também uma autoanálise na sua vida, para que a sua vida espiritual esteja em conformidade com o que Deus quer que nós venhamos viver. E tem que ter o que? Sempre arrependimento. Porque é através do arrependimento que alcançamos o perdão de Deus. Deus perdoa? Perdoa. Deus perdoa quando há arrependimento. Amém? Então lembramos que as tragédias que acontecem, porque aqueles que morreram, não é sinal, nem sempre é sinal do juízo de Deus. Aqueles que sofrem perseguições, nem sempre é sinal de que está diante de Deus. Então devemos fazer essa diferenciação. Devemos fazer esta análise. Ok? Porque existe aquele que vive bem, está distante de Deus. Mas existe aquele que vive sofrendo, padecendo, assim como o Senhor Jesus falou. Que nós aqui passaremos tribulações, dificuldades, mas isso não é uma demonstração de que Deus está ausente e de que Deus não está presente em nossas vidas. Ok? O segundo tópico fala sobre a parábola que conta também no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 6. Esta parábola da figueira infrutífera. O Senhor Jesus ali ele conta uma parábola, dizia que certo homem tinha uma figueira plantada na sua videira, na sua vide. E tinha uma figueira plantada ali na sua vinha. Ele fala assim, na sua vinha, né? Na sua vinha. E foi procurar nela fruto e não achou. E 3 anos ele vai ali procurando fruto naquela figueira e não acha o fruto. Então ele fala com o vinhateiro, aquele que conservava, que cuidava da vinha: corta esta figueira, porque ela não produz fruto. O vinhateiro então chega para o seu senhor e diz: Senhor, eu tenho percebido sim que ela não tem produzido frutos, mas eu quero lhe pedir mais um ano. Dá mais essa oportunidade, porque eu vou colocar esterco nela. Eu vou abrir ao seu redor, colocar-lhe adubo. Vou fazer com que ela venha água sobre
ela, a fim de que ela venha crescer e venha dar fruto. Eu vou podar do jeito certo. Deixa mais um tempo, deixa mais um ano. O Senhor então permite que ela fique ali mais um ano. Mas contanto que se ela, durante aquele ano, não desse fruto, ela era para ser cortada, arrancada. Ok? E o Senhor Jesus conta esta parábola. E o que diz essa parábola? Nesse tópico de número 2. Uma demonstração de paciência. Uma demonstração de paciência. Então, essa parábola da figueira ou da videira infrutífera. Isso a gente vê o quê? Uma segunda oportunidade que o Senhor Deus deu para aquela parábola ou aquela figueira. E naquela figueira, essa segunda oportunidade que a gente vê, Deus demonstrou que paciência. Eu vou colocar aqui. O Senhor dali pediu o dono, pediu que desse uma segunda oportunidade. Por que segunda oportunidade? Porque ela não estava dando fruto, então iria ser arrancada, cortada. O seu Senhor, então, dá uma segunda oportunidade para que ela venha a produzir frutos. E nesta segunda oportunidade, se ela não desse frutos, ela iria ser cortada. E aqui mesmo, nesta segunda oportunidade, a gente vê a presença da paciência do seu Senhor. Esta segunda oportunidade, eu costumo dizer que a cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá. Nos dá para quê? Para olharmos para ontem, o que vivemos ontem, o que fizemos ontem e o que não fizemos ontem. O que eu fiz ontem que não era para ter feito e o que eu não fiz ontem que era para ter feito. Então, este dia que Deus nos dá hoje é uma oportunidade para revermos o ontem e fazermos o certo hoje. Aquilo que eu fiz de errado ontem, hoje Deus me dá uma oportunidade de eu fazer certo. Aquilo que eu não fiz, que eu deveria ter feito ontem, Deus me dá uma oportunidade hoje para fazer. Então, enquanto Ele nos dá a cada dia esta oportunidade, é o momento de nós agarrarmos com todas as nossas forças e fazermos o correto que é para ser feito. Então, cada dia Deus te dá uma oportunidade. E o que você tem feito com essa oportunidade que Deus tem te dado? Tem jogado fora? Tem desprezado? Não tem levado a sério? Então, cada dia Deus tem nos dado uma segunda oportunidade. Que nós possamos, nessa segunda oportunidade, fazer a coisa certa. Qual é a coisa certa? A Bíblia nos ensina a remir o nosso tempo. Olhar o que estamos fazendo. Olhar o que não estamos fazendo. Para que possamos fazer. Para a glória do nome de Deus. Nesta segunda oportunidade, a gente vê a paciência. A paciência. A Bíblia registra que Deus ele é longânimo em irar-se. Longânimo. Isso quer dizer que Deus demora em irar-se. Mas não quer dizer que Deus não se ira. Ele demora. Mas no tempo que a ira de Deus chega, quem suportará a ira de Deus? Quem ficará de pé diante da ira do grande Deus Todo-Poderoso? Então, Deus tem paciência? Tem. Mas chega uma determinada hora que Ele aplica o seu juízo. E é por isso que não devemos fazer pouco caso da paciência de Deus. Não devemos de maneira nenhuma fazer com que não podemos abusar
da paciência de Deus. Porque muita gente abusa da paciência de Deus. Deus tem paciência, Deus dá oportunidades, Deus dá condição, mas essa pessoa nunca faz. Essa pessoa nunca muda. Essa pessoa nunca se arrepende. Essa pessoa nunca se dobra diante de Deus. Mas haverá um dia que Deus vai fazer assim. Pronto, já dei uma segunda oportunidade. Não achou, não quis, abusou da minha paciência. Agora ela precisa ser cortada. Porque o meu juízo vai ter que prevalecer. Ok? Mas que nessa demonstração de paciência que Deus tinha dado ali àquela árvore, porque ela não produzia, eu não sei como você está produzindo, eu não sei qual fruto você está produzindo, eu não sei o que você plantou ontem para que nascesse hoje, mas ainda é tempo que Deus está lhe dando com oportunidade. Se você não plantou nada, não espere nascer, que não vai nascer nada. A única coisa que pode nascer no seu terreno, se você não plantar, é mato. E mato para nada serve. Ok? Então, eu preciso olhar para mim, como disse aqui, fazer uma autoanálise da minha vida. Como é que está a minha vida espiritual nesse tópico de número 1. Depois dessa autoanálise, eu observar o que foi que eu plantei, o que eu não plantei que eu deveria ter plantado para que eu colhesse no outro dia. E no outro dia, hoje, que nós estamos aqui, essa oportunidade que Deus nos dá, olharmos para trás. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu poderia ter feito, e o que eu poderia ter mudado. Eu tenho que fazer hoje, que hoje é uma segunda oportunidade que Deus me dá. Então, que você possa fazer essa autoanálise na sua vida. Plantou alguma coisa? Então pode ter certeza que você vai colher. Plantou coisas boas? Vai colher coisas boas. Se você não plantou nada, não vai colher nada. Se sua vida espiritual está lá embaixo, hoje continuará da mesma maneira. Mas se a partir desde ontem você começou a se arrepender e a buscar a presença do Senhor, pode ter certeza que hoje Deus vai te dar graça. Deus vai recompensar. Porque tivemos uma atitude, uma mudança, metanoia, mudança de entendimento, mudança de direção, arrependimento, busca, autoanálise, reconhecimento da sua pequenez e da necessidade de Deus. Ok? Cada dia uma oportunidade. Deus tem nos dado, adolescente, para você também mais uma oportunidade de você perceber o que você está fazendo de errado e buscar a Deus. Perceber o que você está fazendo de certo e continuar buscando ao Senhor. Tópico de número 3 fala aqui um convite à frutificação. Um convite à frutificação. E ele traz aqui, o comentarista, que não podemos viver nos desculpando ou viver dando desculpas de que nós não conseguimos viver uma vida frutífera. Nós não podemos dizer isso. Um convite à frutificação. Deus nos chamou para quê? Frutificar. Deus nos chamou para frutificar, para dar frutos. Foi isso que Deus nos chamou. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Assim, Deus nos escolheu para dar frutos. E quando Deus nos escolhe para dar frutos, isso não quer dizer que Ele não dá condição para nós darmos frutos. Não. Ele dá condição, sim. É por isso que não devemos viver em desculpas. Eu não posso dar fruto porque eu sou assim, é porque eu sou daquele jeito, eu não sei falar. O Senhor ouviu isso muitas vezes. Quando Moisés falou, Senhor, como é que eu vou dar fruto? Eu não sei nem falar, não sei quem foi que fez a boca do homem. Jeremias, eu sou a criança, você vai falar porque eu vou colocar a palavra na sua boca. Então, Deus dá sempre o suporte para que possamos dar frutos. Deus está sempre nos podando, Deus está sempre nos regando. A seiva da árvore, que é a presença do Espírito Santo, que passa por toda a árvore ali regando e fazendo com que ela venha dar bons frutos, é a presença do Espírito Santo Deus nos dá. Então, para frutificar nós, temos a presença de Deus, Pai. Temos a presença do Senhor, Jesus, Filho.
e temos a presença do Espírito Santo. Aqui é o suficiente, a Trindade. É o suficiente para você dar fruto. Se você tem a presença do Pai, você tem a presença do Filho, você tem a presença do Espírito Santo, é o suficiente para você dar fruto. Mas se você não fala, eu não dou fruto, eu não consigo frutificar. Por que você não consegue frutificar? Deus te dá suporte para isso. A palavra de Deus que nós temos posse é o suficiente para que nós venhamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus nos dá fruto, sim. E a folha da figueira, a figueira é para dar frutos. Quando aquele homem ali, quando ele viu aqui, quando ele deu a segunda oportunidade para a figueira, e a figueira não estava dando fruto, ele falou, vai vir um juízo. E a figueira é para dar fruto. A figueira não é para a gente pegar as folhas e nos cobrir, como fez Adão. Adão e Eva, depois que pecaram, e pegaram o quê? As folhas da figueira e se cobriram para esconder a sua nudez, os seus pecados diante de Deus. E a figueira também não é simplesmente para dar aquela árvore grande e fazer sombra para ficarmos ali descansando, não. A figueira é para dar frutos. E o que nos faz dar fruto é a alimentação, é os nutrientes de onde estamos ali enraizados. Se os nutrientes que estamos pegando ali na terra, se aquela planta está pegando aqueles nutrientes da terra, o suficiente para produzir, crescer e dar grandes frutos, então nós estamos alicerçados em Cristo, na rocha que é o Senhor. E se estamos alicerçados em Cristo, e ainda lá no grande trono, quando desce aquele rio vivificador que por onde ele passa, ele dá vida. Somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Então, isso faz com que nós venhamos dar frutos. Não porque nós somos bons, somos merecedores. Não, pela misericórdia e graça de Deus, que nos dá condições, que Ele nos faz esse convite para nos frutificar, para nós frutificarmos. E esse convite, ele nos dá suporte para isso. Que Deus abençoe, em nome de Senhor Jesus. Que possamos frutificar, que possamos fazer algo para a glória do nome do Senhor. E você, continue orando por nós, continue orando pelos seus adolescentes, continue orando pela Igreja de Cristo, continue orando por esta humanidade, para que ele se arrependa, faça uma autoanálise, reconheça seu estado espiritual, busque o arrependimento e tenha uma aliança eterna com Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.